Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. E nós voltamos à história de Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, que fora, pela graça de Deus, curado de sua lepra e convertido ao Deus de Israel, como vimos no último sermão. Mas agora nós vamos nos concentrar a Geazi. Geazi, o servo de Eliseu, que vai aprender a duras custas que a graça de Deus, ainda que bendita, pode ser perigosa. E é disso que o texto fala, Sofia, que a graça de Deus, ainda que bendita, pode ser perigosa. É disso que nós vamos ver na história de Geazi. Vocês se lembram do que nós vimos no último sermão, há 2 domingos atrás? Que Naamã, o rei do comandante do império, ou melhor, do exército do rei da Síria, era um homem de grande fama e de muito poder, mas ele era leproso. Quando a Síria invadiu o reino de Israel, levou consigo o exército uma menina, dentre os cativos, uma menina israelita, que Naamã fez dela serva na sua casa. E essa menina, a princípio, ela observava a dor e o sofrimento do comandante do exército da Síria com a sua lepra. E essa menina, em certo momento, em certo dia, fez um comentário com a mulher de Naamã. Disse assim: se o senhor, meu senhor Naamã, fosse ao profeta que há em Israel, ele certamente lhe curaria a lepra. E a mulher de Naamã, de fato, falou com o seu marido, Naamã, sobre o que disse a menina. E o comandante Naamã foi até o rei da Síria e disse: olha, assim disse a menina, serva cativa que eu trouxe de Israel. E então o rei da Síria disse: então você irá lá agora, imediatamente. Eu lhe darei cartas para que você chegue ao rei de Israel e diga: olha, eis aí meu servo Naamã, cure ele da sua lepra. Então Naamã toma a sua comitiva, os seus homens, e vai até Israel, e vai até o rei de Israel com a carta. E quando o texto diz que o rei de Israel abriu a carta do rei da Síria, e ordenando que o seu servo Naamã fosse curado, o rei de Israel se desesperou. Ele disse: por acaso sou eu Deus para dar e tirar a vida? Como é que eu posso curar alguém da lepra? Este rei da Síria procura ocasião para se voltar contra mim. E então Eliseu ficou sabendo disso, o profeta de Deus, que o rei de Israel se desesperara. E é interessante que há um contraste aqui, né? Nós vimos ele na última vez que estivemos em 2 Reis. Há um contraste aqui. A menina, a serva, confia em Deus, lembra? Ela disse à mulher de Naamã: quem dera o senhor Naamã fosse a Israel, porque lá há um Deus que pode curá-lo. Mas o rei de Israel é um incrédulo. Ele diz: por acaso eu posso fazer alguma coisa? Ele não foi a Deus, mas a menina israelita, aquela pequena menina serva, que não era uma rainha nem nada, ela tinha toda a bem-aventurança que alguém pode ter, mais do que riqueza e fama, ela tinha fé no Deus vivo. É um contraste aqui, um rei incrédulo e uma menina serva crente. E o rei se desespera, o rei de Israel, mas Eliseu diz: olha, diga ao rei para não se desesperar, faça com o comandante de Naamã, venha até mim, e saberás que há profeta em Israel. E o comandante Naamã, com os seus homens, vai até a casa do profeta Eliseu. Chegando lá, vocês se lembram? Que o profeta Eliseu nem sai para recebê-lo. Manda o seu servo Geazi dizer a Naamã: olha, o Senhor te manda ir lavar-se no Jordão 7 vezes. E Naamã, indignado, diz: olha, eu não fui recebido com honras, cadê as honrarias? Esse profeta nem saiu para me receber, nem fez uma oração, nem impôs a mão sobre a lepra para que sarasse. Vamos embora. E orgulhoso e irritado, começou a ir embora. Só que os homens de Naamã, os que estavam com ele, vindos da Síria, disseram a ele: meu pai, meu senhor, se o profeta pedisse coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais aquilo que é fácil. Ele só pediu para que o senhor banhasse no rio e ficaria limpo. E então, obviamente, pela graça do Espírito Santo, já trabalhando nele, porque ele há de se converter, ele se submeteu às palavras dos servos e foi até o Jordão e banhou-se 7 vezes. E a Bíblia diz que a sua pele ficou limpa, como de uma criança. Pela palavra do Senhor, não pelo rio,
O Rio Jordão, longe de ser um rio puro e limpo, só poderia prejudicar ainda mais a situação da pele daquele homem. Mas pela palavra do Senhor ele fora curado, porque o Senhor disse. E ele volta então ao profeta Eliseu agradecido, agora não mais orgulhoso, lembra? Ele estava muito orgulhoso, né? O profeta não veio, não me recebeu, não me deu as honrarias. Agora não, agora ele é outro homem, porque assim é a graça de Deus quando encontra o pecador. Ela transforma em outro homem, em um homem completamente diferente. Por isso eu disse para vocês no último sermão, se alguém diz ter encontrado a graça de Cristo e continua em seus pecados, é mentiroso. É mentiroso. E a verdade não está nele. Como João diz. Quem diz não sou eu. É o apóstolo João. Se alguém diz estar nele e vive em pecados, é mentiroso. Todo aquele que encontra, ou melhor, é encontrado por Cristo, tem sua vida transformada. Naamã então agora é outro. E ele vai até a Eliseu e se chama a si mesmo, diante de Eliseu, como o servo. Teu servo, teu servo. E Naamã diz assim, aceita o presente. Aceita um presente. Deixe que eu te recompense pelo que fizeste. Mas Eliseu não aceita. Eliseu diz não. Olha o texto, só para nós lembrarmos. Versículo 15 e 16. Agora, pois, disse Naamã, te peço, aceites um presente do teu servo. Certo? Estava certo em honrar Eliseu. Ele é agradecido, ele quer dar algo, certo? Mas olha o que Eliseu responde. Porém, ele diz, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei presentes. Naamã insistiu com Eliseu, para que aceitasse. Mas Eliseu, firmemente, recusou. O que Eliseu queria mostrar a Naamã? O que ele queria, Yara, dizer a Naamã? Rafael. Ele queria dizer a Naamã que a graça de Deus não cobra. A graça é de graça. O favor é imerecido e não pode ser comprado. Deus dá da salvação. Ele não cobra. E é isso que Eliseu queria que Naamã soubesse. Não precisa dar nada. Nosso Deus é o Deus que dá. É o Deus que dá gratuitamente. Mas Geazi, e agora vamos ver o que ele fez. Geazi não pensava como Eliseu. Geazi abusou da graça. Geazi queria ganhar um trocadinho com a graça de Deus. É isso que a gente vai ver agora. Olha aí o texto. Versículo 19, a última parte. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo o que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã, ser servido, tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo-lhe chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, Geazi, entrou e se pôs diante de seu senhor Eliseu. Perguntou Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém Eliseu lhe disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência, os seus filhos, para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vamos orar, irmãos.
Ó Deus Santo e bendito, a tua graça e a tua bondade devem ser exaltadas, reconhecidas, e devemos ser gratos por elas. Mas, ó Deus, que perigo! Ó Deus, ajuda-nos a conhecer e entender o perigo de lidar com a graça de um modo errado, de abusar da graça, de querer corrompê-la. Ajuda-nos a entender a severidade desse texto, ó Deus, o perigo que nos cerca quando nós estamos lidando com a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, para que nós não pisemos a graça de Jesus Cristo, porque não haverá escapatória para aquele que o fizer, que desprezar a graça. Assim, ó Deus, fala conosco, ajuda-nos na pregação, ó Deus, porque sem Ti nós nada podemos fazer, e ajuda-nos a ouvir, que o Espírito Santo, que é o único que pode aplicar a pregação no coração, faça isso no coração do eleito, dos eleitos que aqui estão, ó Deus, que a mensagem proclamada externamente seja aplicada internamente no coração dos eleitos de Deus, pelo Santo Espírito. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, Geazi, diz o texto, que ficou indignado com Eliseu não ter recebido nada na mão de Naamã. Para Geazi, Eliseu, seu senhor, agiu como um tolo, como um bobo, porque não tirou proveito. Não é assim que a gente encontra no mundo? Mas você não tirou proveito? Mas você não aproveitou? Mas você não ganhou nem um pouquinho? Ah, você é um tolo. Foi o que Geazi pensou. Olha o texto, versículo de número 20. Geazi, o moço de Eliseu, aí veja, Eliseu é definido como homem de Deus. Geazi não, né? Eliseu é o homem de Deus, mas Geazi não recebe a mesma designação. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, ficou pensando com ele, não falou nada. Eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, a ideia de este Ciro é de desprezível. Olha, podia ter aproveitado mais desse gentio, podia ter tirado dele, esse homem aí pecador, esse Ciro, veio aqui e saiu sem dar nada. E aí diz o texto, eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa que trazia. A ideia é, como meu senhor, a ideia de Eliseu de Geazi é, como meu senhor Eliseu pode ser tão tolo, tão ingênuo, o homem, esse comandante do exército da Síria, tão rico, trouxe tantas riquezas, porque o texto diz que quando ele veio da Síria a Israel, ele trouxe muitas riquezas. Tantas riquezas, e não aproveitou nem um pouco dele, não tomou nem um pouquinho, que tolo! Mas isso ele pensava. Aí, veja agora, aí Geazi decide com ele, olha, porém, tão certo como vive o Senhor, lembra do segundo mandamento? Não, o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tão certo como vive o Senhor, o nome de Deus aqui é tomado, hei de correr atrás e receberei dele alguma coisa. Ah, vou ganhar sim, eu vou ganhar com isso, é um dinheiro, eu quero, foi feito um bem, ele tem que dar alguma coisa. E tão certo como vive o Senhor, eu vou correr atrás dele. Irmãos, Geazi devia correr para longe dele, não atrás dele. Eu estava fazendo a devocional essas semanas atrás, em Provérbios, quando fala da mulher adúltera, do perigo da mulher adúltera, e diz lá que um jovem, o sábio que observava, que escreveu Provérbios, diz assim, observava eu da janela da minha casa, as pessoas que iam e vinham passando na rua. Essa é a cena mesmo. O sábio lá de Provérbios estava observando as pessoas. E diz assim o texto, e observei entre as pessoas um jovem, sem juízo, carente de juízo, que ia e vinha na rua onde morava a prostituta. Ao invés dele fugir daquela rua onde estava a prostituta, ele passava por lá toda hora. Até que a prostituta foi ter com ele, para convidá-lo a deitar-se com ela. Aquele jovem, carente de juízo, sem saber, estava indo para o matadouro,
onde a sua alma seria destruída. Mas o jovem, ao invés de fugir da rua da prostituta, ia e vinha andando nela. O que ele esperava? Digam, irmãos, pensem, o que ele esperava? É claro que ele iria cair. Quando nós somos tentados com certos pecados, nós devemos fugir deles. Como Geazi deveria ter fugido para longe de Naamã e das suas riquezas, mas ele correu atrás. O que ele queria? O que ele esperava? Muitas vezes é assim conosco. Nós sabemos o que nos tenta, nós sabemos onde caímos, mas nós corremos atrás. Nós corremos atrás. Não se engane, você cairá e será envergonhado. Fuja do pecado e de sua aparência. Fuja. Se você correr atrás, se você continuar flertando, você cairá. Como é que você quer abandonar o vício se você anda com aqueles viciados? Um homem pode abandonar a bebida se está sempre a frequentar os bares? Um homem pode administrar bem o seu dinheiro se está sempre a olhar na internet as lojas virtuais de compra, está sempre ali vendo? Ele pode ter controle sobre o seu dinheiro se ele está sempre se expondo, sempre sendo tentado? Não. Não acontecerá. Fuja daquilo que te tenta. Se você for atrás, você cairá. Geazi, ele correu atrás de Naamã. Aí diz o texto mais ainda, olha aí. Versículo de número 21. Vamos ler juntos? 21 e 22. Leiamos. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata. Meus irmãos, primeiro que não está tudo bem. Lembra? Quando Naamã viu Geazi, pensou que tinha acontecido alguma coisa que precisava da ajuda dele. Ele prontamente, Naamã desceu da sua montaria e perguntou: olha, vai tudo bem? Ficou preocupado. E Geazi disse: vai tudo bem. E não ia tudo bem. O coração de Geazi não estava bem. Às vezes você pensa que está tudo bem com você, mas não está. Se você acolheu o pecado, está vivendo em pecado, não está. Mas você pode achar que está. Nosso coração é tão terrível, lembra? O coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Que miséria nossa sem Cristo. Sem Cristo nos iluminar, que miseráveis nós somos. Nós podemos estar afundados em pecado e achar que está tudo bem. Vai tudo bem? Vai tudo bem, disse Geazi. E não ia tudo bem. Não ia tudo bem. Ele foi atrás de dinheiro, era um ganancioso, um idólatra. Mas ele achava que estava tudo bem. Peça a Deus para que Ele sonde o seu coração. Senhor, vai tudo bem mesmo comigo? Ainda que eu ache que está tudo bem, mostra-me em Tua palavra se há alguma coisa oculta no meu coração, algum pecado que eu não tenho visto. Ilumina-me, Senhor, para que eu conheça a Tua verdade e para que eu ande segundo a Tua graça em retidão. Não confie no seu coração. Geazi achou que estava tudo bem, e não estava, nem terminaria tudo bem. Mas vamos lá. Diz o texto que Geazi mentiu, olha a história que ele inventou. Meu senhor me mandou dizer, e colocou Eliseu no meio disso. Meu senhor me mandou dizer. Ele está mentindo, ainda colocou o nome do profeta no meio da mentira. Então veja, Geazi já quebrou o mandamento, o terceiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele já quebrou o primeiro. Não terás outro Deus de mim. Qual que era o Deus que Geazi tinha? As riquezas. Já quebrou o primeiro. Agora ele está quebrando: honrarás o teu pai e a tua mãe. Respeitarás os teus superiores. Está quebrando esse também, porque está colocando Eliseu no meio da mentira. Não está honrando o pai dele, o profeta.
o seu senhor, aquele que o guia, o pai na fé. Está colocando o pai dele na fé na mentira, está deixando de honrar. Então veja quantos mandamentos Geazi está quebrando. Assim é o pecado. O pecado, pecar contra Deus é sempre uma corrente que, se você quebrar um dos elos, todos eles são quebrados. Um pecado chama o outro, sempre será assim, sempre. Não se engane, não deixe Satanás e o teu próprio coração, o teu próprio velho homem te enganar dizendo: é só este pecado, é só este aqui. Nunca caia nesta mentira, jamais acontecerá. O pecado sempre chama outro pecado, é um abismo sem fim. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus te convença disso. Mas ele aqui está quebrando muitos mandamentos, mentindo, desonrando o profeta. E ele diz, a mentira dele é que chegaram 2 discípulos dos profetas, e a mentira dele parece, bem construída, bem elaborada, porque realmente Eliseu vivia entre os discípulos de profeta, então nada mais possível do que 2 discípulos de profeta chegarem até a casa de Eliseu, certo? Então ele pensa muito bem na mentira. 2 profetas, discípulos de profeta, chegaram à casa de meu senhor, da região Monte de Efraim. Lembra que nós já vimos que os profetas tinham escassez? Lembram-se? A gente viu isso, os discípulos de profetas tinham escassez. Lembra do cozido? Que se perdeu e eles ficaram desesperados, porque havia escassez, não havia riqueza entre eles. Então, a ideia aqui é de caridade. Veja, Geazi usa do argumento da caridade. Olha como é perigoso. Ele fala assim: você não quer ajudar 2 discípulos de profetas? 2 seminaristas? Quem não quer ajudar seminarista, né? A SAF que o diga, né? Está sempre ajudando os seminaristas. Eu fui muito ajudado também. Tem 2 seminaristas ali, ó. Ajuda eles. O argumento da caridade. Como nós caímos, né? Como nós somos imprudentes às vezes, né? A gente não sabe que o mal se reveste de anjo de luz. Então a caridade, quem recusa a caridade? Você não vai ajudar? Olha aí, você não vai ajudar? E a gente prontamente dá, sem ser prudente. Lembra o que Jesus disse? Você diz: simples como a pomba, prudente como uma serpente. Nós nos esquecemos que a vida cristã tem uma prudência. É mesmo? É assim mesmo? Não podemos verificar isso? Mas não. A gente esquece que Satanás pode usar a desculpa da caridade. Isso é um perigo, irmãos. Devemos ser prudentes. Paulo vai dizer que as viúvas devem ser ajudadas, mas Paulo, por prudência, indica e estabelece que as verdadeiramente viúvas, que a igreja deve ajudar as viúvas verdadeiramente viúvas. Quais são as verdadeiramente viúvas? Aquelas que não têm filhos. Porque uma viúva pode ter filhos, e esses filhos podem estar trabalhando, eles podem ter recursos, então os filhos devem honrar a seus pais segundo o mandamento. Então a igreja não deve, de fato, se preocupar com viúvas que têm filhos, que trabalham, porque é primeiro dever desses filhos, segundo o mandamento, honrá-las, cuidando de suas mães. Mas quem negaria? É viúva tal, mas que tipo de viúva? Porque Paulo diz as verdadeiramente viúvas. Ok? Às vezes uma pessoa pede, pedindo ajuda para você do nada. Você dá, mas você não sabe. Ao mesmo tempo, eu sempre falo disso quando eu falo desse assunto. Ao mesmo tempo, nós não devemos fechar nosso coração. Porque a gente vive numa tensão, né? Tanta gente que engana, que a gente decide: não vou ajudar ninguém. E não é assim. Tem gente que realmente é necessitada. Tem gente que realmente está sofrendo. E a igreja deve ser prudente em saber quais são as pessoas verdadeiramente necessitadas e ajudá-las. Mas nem todos o são. E há muitas pessoas que agem de má fé usando o argumento da caridade, como nos diz o texto. Mas vamos lá. Versículo de número 23. O que Naamã respondeu? Coitado de Naamã. De boa fé ele diz: ser servido tomar 2 talentos. Olha só, Geazi pediu um só. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes. Aí Naamã diz assim: ser servido tomar 2. Então veja que Naamã quer ajudar. Ser servido tomar 2. Imagina, né? Olha que vileza de Geazi. O homem tinha acabado de se converter.
Ainda certamente faltava a ele aquela prudência, aquela experiência da vida cristã. Geazi não quer nem saber disso. Tomou dele. Que vileza. E não esqueça que Geazi é dentro de um contexto de religião, viu? Ele é o servo do profeta Eliseu, tá? Você não esqueça disso, não. Porque não é só porque está na igreja, é uma pessoa santa. Geazi fazia parte ali do grupo dos discípulos de profetas, mas olha a natureza de Geazi. Ele fingiu bem, né? Fingiu bem, não para Deus, porque Deus sabe. Mas ele enganou bem o tempo, certo? E veja só, diz o texto, ser servido, disse Naamã, ser servido tomado 2 talentos, e estou com ele, insistiu com ele, lembra? Naamã também Naamã também insistiu com Eliseu, só que Eliseu firmemente recusou a oferta. Aqui Naamã insiste com Geazi para tomar, e Geazi toma. E é interessante isso aqui, veja só, Ana querida, Arthur, meu irmão, Bruno, veja, Nébora e Natália, veja, Geazi diz assim, olha, dá 1 talento e 2 vestes festivais, e Naamã diz assim, toma 2, e como diz o texto que Naamã estou com ele, quer dizer que no primeiro momento ele fez o quê? Ele rejeitou. Geazi rejeitou, diácono Luiz, no primeiro momento, aceitar os 2 talentos, porque diz assim, ele insistiu, Naamã insistiu com ele, toma 2, toma, e por fim ele tomou. Mas se ele teve que insistir, é porque no primeiro momento ele fez o quê? Ele rejeitou, não, um só tá bom. Só que veja, ele rejeitou querendo mais. Ele rejeitou de mentira, porque ele queria mais. Tanto que ele aceitou. Deu para entender? Ele está sendo piedoso de fachada. Sabe aquela modéstia que faz parte do processo de falar assim, não, que isso? Mas está querendo mais? Sabe? É aquele, não, olha, eu sou muito humilde, eu não valo nada, mas querendo ouvir elogio. Oh, você é muito bom. Que isso, não se despreze não. Você tem um valor. É falsa humildade. Quem fica falando que não presta para ouvir, o que quer mesmo é ouvir que presta. Então, como nosso coração é, não? Até as coisas aparentemente boas que podemos fazer podem estar manchadas de pecado. Então Geazi fala, não, olha, só uma só, aí Naamã, não, duas, aí tá bom, 2. Então. E isso vai ficar revelado, eu vou já essa parte, isso vai ficar revelado quando ele volta para Eliseu e tenta esconder o que ele pegou. Quando Eliseu diz assim, olha, veja comigo, Eliseu diz assim, versículo 26, da metade para o fim do versículo 26, era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Ele tomou tudo isso, diácono Paulo? Ele não tomou tudo isso. O que ele trouxe? 2 talentos de prata e 2 vestes. Mas Eliseu diz, era isso a ocasião para você tomar as vestes, a prata, os servos e servas, os bois. Ah, peraí, eu não tomei isso, mas você queria. Você queria. Veja, Deus conhece o coração. Não adianta você e eu fingirmos piedade. Deus conhece o coração. Não adianta, Eliseu diz, você queria, dentro do seu coração, você tiraria dele os espólios todos, você deixaria aquele homem miserável se você pudesse. E Deus sabe o seu coração. Você fingiu diante dele, não, 1 talento, toma 2, não 2 não, 2, tá bom, só 2. Mas Deus sabe que se você pudesse, você tomaria todo. Sabe aquele homem que confia em si mesmo? Que confia nas suas obras, que confia na sua carne, diz assim, eu nunca adulterei. Aí Deus diz assim, você nunca adulterou porque você não teve chance. Mas você desejou muitas mulheres. Você não fez porque você tinha medo de ser pego. Você não fez porque não te foi dada ocasião. Você não fez porque nunca uma mulher muito tentadora e bonita te deu atenção. Mas se desse, você faria. Porque você desejou muitas mulheres. É por isso que Jesus diz, se um homem olhar
para uma mulher com intenção impura. Já adulterou com ela. Geazi queria tudo. Se ele pudesse, ele tomaria tudo. Não tem como você se esconder de Deus. Por isso que a verdadeira religião é do coração. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você pensa, como você faz, os seus desejos, o que você realmente pensa dos seus irmãos, o que você realmente pensa acerca do pecado. Ele sabe disso. Mas vamos lá. Versículo de número 23. Então Naamã estou com Geazi. Geazi obviamente aceitou. Embora ele queria mais, ele aceitou. E amarrou então Naamã 2 talentos de prata em 2 sacos. 2 talentos de prata em 2 sacos, irmãos. 2 talentos de prata era a medida de 54 quilos de prata. É muita coisa. E aí diz assim, e 2 vestes festivais também amarrou, junto dos sacos, colocou nos sacos. Pô-lo sobre os 2 dos seus moços. Naamã colocou 2 dos seus servos a serviço de Geazi para levarem aquilo que era pesado, os quais levaram aquelas riquezas diante dele. Versículo 24, tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos, dos moços, e os guardou em sua casa, e despediu os homens. A ideia é a seguinte, olha, vocês não podem ir comigo até lá, porque senão Eliseu vai ver. Então, chegando no outeiro, perto da casa de Eliseu, ele pegou os sacos das mãos dos moços, podem ir que daqui eu vou, imagine, né? Podem ir que daqui eu vou, vocês já fizeram muito. E ele então vai à sua casa, Geazi, e esconde lá. Diz o texto. E aqui ele está quebrando outro mandamento. Ele está quebrando o mandamento. Não dirás falso testemunho. Ele está mentindo, ele está ocultando, achando que Deus não está vendo. Tudo isso por conta da idolatria, do amor às riquezas. Irmãos, olha o que diz Tiago, ou melhor, Paulo a Timóteo. Diz assim Paulo a Timóteo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitos desejos terríveis, insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, olha como está descrevendo Geazi, e outros tantos, como Geazi. E alguns na cobiça, no amor, na idolatria das coisas deste mundo, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Irmãos, como o amor às coisas deste mundo podem destruir a vida daqueles que aparentemente corriam bem. Geazi era o servo do homem de Deus. Ele estava bem. Só que ele idolatrou algo no lugar de Deus. No caso de Geazi, as riquezas. E isso foi a perdição dele. Irmãos, mas não é só a riqueza que disputa o nosso coração. É também, mas o sexo, a fama, o prazer, todas essas coisas, no lugar de Deus, destruirão a vida daquele homem que colocar o seu coração nelas. Meus irmãos, quais são os nossos amores, os nossos ídolos no nosso coração, que podem nos afastar do reto caminho? Matemos esses ídolos. Destruamos esses ídolos, senão eles nos destruirão. Lembra? Eu já disse isso aqui, eu acho que domingo retrasado. Se você não destruir o pecado te destruirá. Ou você ou ele, nessa batalha. Se você não matá-lo, ele te matará. Geazi vai à casa agora de Eliseu, fingindo estar tudo bem, certo? E outra coisa aqui é magnífica, e eu não queria passar sem isso. Marcela e Diácono Paulo, e Ricardo e Vitória, Anitta querida, Karine, Marcelo, Vitor, que nem sempre porque as coisas parecem estar indo bem, é que elas estão certas. Percebe? Nem sempre, Márcio, porque as coisas parecem estar indo bem, elas estão certas. Parece estar indo tudo bem com Geazi, não parece? Ele foi lá, ele inventou a mentira colou, ele esperava receber um talento de prata, recebeu 2. Aí ele poderia pensar, olha,
Tudo bem. Não caiu nenhum raio na minha cabeça. Naamã não descobriu a minha mentira, então está tudo bem. Como o pecado é enganador, né? A Bíblia diz que o pecado engana, cega. Ele nos faz acreditar que nós podemos pecar mais e tudo vai acabar bem. Que terrível é a condição de alguém que está sendo enganado pelo pecado. Não quer dizer que a coisa funcionou, é que ela está certa, e que a ira de Deus não virá. A ira de Deus não tardará, virá certamente. Como no caso de Geazi. Não veio imediatamente, porque afinal ele saiu de lá com 2 talentos de prata, gente, e 2 festas festivais. Então está tudo ok, certo? Tudo ok. Não, não está. Porque nós sabemos o final. É assim também conosco. O pecado, o nosso coração quer nos enganar. Não, olha, eu comecei errado, mas está dando certo. Então está certo. Não está, irmão. Você não conseguem. Nós não conseguimos compreender isso. Que o pecado engana. O engano do pecado. Você não consegue ver. Eu espero que você veja. Eu espero que o Espírito de Deus faça você ver. Que o pecado cega. O pecado nunca terminará bem. A não ser que o pecador se arrependa. Mas Geazi achou que estava tudo bem, né? Porque ele passou, certo? Aí ele foi para a casa de Eliseu, guardou lá as riquezas na casa dele. Ufa, né? Daquele negócio, ai, deu tudo certo. Imagina, deu tudo certo. Imagina, tá ofegante, né? Porque Eliseu podia ver. Arrumou-se e entrou na casa de Eliseu. Aí o texto diz: ele, porém, Geazi entrou, versículo 25, e se pôs diante do seu senhor, que no caso aqui é Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a parte alguma. Mentira após mentira. Irmãos, o problema, deixa eu te falar uma coisa preciosa aqui, Felipe, Ana, Davi, Fernanda, uma coisa preciosa, minha irmã. Nós todos somos pecadores. E esse não é um problema para Cristo. Cristo perdoa os pecados. Cristo transforma e salva. O problema é quando nós não admitimos o pecado. Irmão, minha irmã, eu sou um pecador, eu, pastor Paulo, e você também é. Todos nós aqui somos. E todos os que estão por aí também o são. O problema em si não é esse, desde que Cristo salve. Desde que haja arrependimento. O problema é persistir no pecado. De onde vem Geazi? Qual era o correto? Como Davi fez? Pequei contra Deus. Fui atrás do homem chamado Naamã. Tirei dele o que não deveria ter tirado. Menti, coloquei o Senhor, profeta Eliseu, na mentira. Estou arrependido. E haveria salvação. Mas não. Veja, o problema não é você e eu sermos pecadores. Porque para isso há salvação. O problema é quando não há arrependimento. O problema, Cristiane, é quando nós permanecemos no pecado. Esse é o problema. Aí está a sua ruína. Quando você permanece no pecado. Quando você não se arrepende. Haveria salvação para Geazi se ele dissesse: eu pequei. Confrontado com o homem de Deus, de onde vens? Eu pequei. Lembra de Adão? Onde estás, Adão? Onde estás? E Adão deveria confessar, mas ele disse: a mulher que me deste é que me deu do fruto. Eu não pequei, foi ela. Assim também Geazi: eu não vim de lugar nenhum. Veja como nós somos sem Cristo. Nosso problema não é pecado. Nosso maior problema não é o pecado, porque volto a dizer, esse Cristo tem poder para resolver. Nosso problema é a falta de arrependimento. Mas vamos terminando? Versículo 26. Você pode esconder dos homens o que você faz, mas não de Deus. Porém, o profeta Eliseu lhe disse: porventura não foi contigo em espírito, vamos ler juntos? Porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem... Até aí, irmãos. Irmãos, Eliseu foi em espírito, diz o texto. A ideia aqui, provavelmente, é que ele teve uma visão, como se ele estivesse lá. Os profetas não tinham visões?
Então a ideia é de que mesmo em casa, na casa dele, Deus lhe abriu os olhos da alma, do entendimento, e deu a ele a visão do que estava acontecendo. E aí Eliseu então confronta Endrica a Geazi dizendo: você está mentindo, Geazi. Eu estava lá. E dá detalhes. Eu vi como Naamã parou e voltou-se para te encontrar. Eu vi o que você tomou dele, e eu vi mais ainda. O Senhor me revelou mais ainda. Ele me revelou o que você desejava tomar, que você não tomou porque não teve chance. Irmãos, eu já disse isso e volto a repetir: nós podemos esconder nosso pecado de todo mundo, menos de Deus. Quem dera os homens soubessem dos nossos pecados e Deus não soubesse. O que os homens podem nos fazer em última instância? Mas o Deus Todo-Poderoso é aquele de quem ninguém pode esconder nada. Ele sabe, ele vê. Tema o Senhor. Lembra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você for tentado a pecar, lembre-se disso: o Senhor está aqui. Ele está vendo. Ele vê. Ele vê todas as coisas. Não há como esconder-se dele. Tema o Senhor, isso será vida para você. Isso te livrará da tentação e do pecado. Tema o Senhor. Temer o Senhor é uma bênção. Traz vida, dá sabedoria. Lembre-se disso, o Senhor vê. O Senhor vê. Quando você está no seu quarto, jovem, quando você está usando o seu smartphone, o Senhor vê. O Senhor Santíssimo vê. O Senhor que não pode conviver com o pecado e nem jamais, nunca o fará. Ele está vendo. Ele vê. Que Deus te abençoe a perceber o que Geazi não percebeu. E lembre-se do fim dele. Lembre-se do fim dele. Agora, eu já falei, né, que Deus sabia mais da intenção do coração de Geazi e revelou isso ao profeta. Você tomou a verdade, tomou só 2 túnicas e só 2 talentos, mas você tomaria mais, se pudesse. Deus sabe o seu coração. Agora eu queria com vocês para esse final aqui, com a palavra de Eliseu, que é muito importante. Ele diz assim no versículo 26, na metade dele: era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes? Irmãos, parece que quando Eliseu diz assim, minha irmã Irineia e Marlineia, era isso ocasião para você tomar? A ideia é de que poderia haver ocasião para isso. Essa não era uma ocasião, mas poderia haver uma ocasião. Então veja, Eliseu parece não ter nenhuma proibição de aceitar apoio e oferta daqueles que forem impactados por seu ministério. Lembra da sunamita? Do capítulo ainda 4, desse mesmo segundo livro dos reis, quando a sunamita sustentava Eliseu, a Bíblia diz que quando Eliseu passava por lá, pela casa da sunamita, a sunamita dava a ele de que comer, e a sunamita fez mais, fez um quarto para ele, e Eliseu aceitou. Está vendo? Percebe comigo, ele aceitou a ajuda, a oferta, só que agora não era ocasião. Por que não era ocasião agora? Então, a primeira coisa, é digno que os trabalhadores do reino de Deus recebam ofertas e sustento? É digno, porque Eliseu aceitou da sunamita. Mas há ocasião que não pode não ser, e no caso aqui não era. Por quê? Porque você se lembra que Eliseu, Naamã, o que fora curado da lepra pelo poder de Deus, era um gentio. Ele estava começando a entender da fé, não era conveniente que ele fosse dele aceita a oferta, para ele não, na sua ainda início de conversão, para ele não entender que a graça de Deus tem preço. Poderia prejudicar o início da fé dele, entendeu? É por isso que quando alguém chega na igreja, isso é verdade aqui também, graças a Deus, e que continue assim. Quando alguém chega na igreja aqui, quando alguém não é crente ainda, ele não começa dizimando e ofertando. Ele é livre se quiser fazer isso, mas ninguém obriga ele. Primeiro, ele, se quiser, vai assumir o compromisso, através da profissão de fé e batismo, vai prometer isso se ele quiser. Mas ele não é obrigado. Para ele não entender que nós estamos atrás do quê? Do dinheiro dele. Nós não estamos atrás de dinheiro. É a mesma coisa que Eliseu se preocupou com Naamã. Olha, ele está começando a fé agora. Ele pode entender que a graça de Deus tem preço. E a graça de Deus não tem preço. Era essa a ocasião, Geazi, para você fazer o que fez?
Você não foi sensível. Você foi idólatra. Tirou do homem tudo. Se você pudesse, tiraria dele tudo o que ele tinha. Então veja, há ocasiões e ocasiões, há contextos e contextos. E Geazi não se importou com isso. Termino agora com a maldição sobre Geazi. Vamos ler juntos? Versículo 27, terminamos? Leiamos. Portanto, a lepra de Naamã então saiu de diante dele um pagão que se converteu, Naamã. Um israelita que se corrompeu, Geazi. Certo? Vitor, querido? Esther? Um pagão que se converteu, Naamã. Um israelita que se corrompeu. Alguém que foi abençoado e da lepra foi curado. Alguém que foi amaldiçoado e com a lepra de lá saiu. Agora vocês perceberam uma coisa no texto, que é por isso que eu disse que a graça é perigosa. A graça pode ser perigosa para quem não souber lidar com ela, para quem abusar dela, para quem corromper. O texto diz que Geazi e a descendência dele serão leprosos para sempre. Olha, Geazi idolatrou o dinheiro, não foi? Olha o que diz o mandamento, o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, que é idolatria. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Deu culto ao dinheiro, adorou o dinheiro. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você, Geazi, e os seus filhos serão leprosos para sempre. Para sempre. A graça pode ser muito perigosa. A mesma graça que salva, se for corrompida e abusada, destruirá e amaldiçoará. Você acha que não é assim? Então vou lhes lembrar, irmãos queridos, do que Jesus diz na Santa Ceia. A graça do corpo e do sangue derramado por amor dos eleitos pecadores que creem. Ele diz: tomai e comei dele todos. É o meu corpo que é dado por vós, é o meu sangue que é derramado, é a graça de Deus por vós. Mas cuidado, quem comer e beber indignamente será culpado. O mesmo sacramento que promete graça e salvação é o mesmo sacramento que amaldiçoa, se ser tomado indignamente. A graça é bendita, mas pode ser perigosa. E é o que Geazi experimentou. Ele não soube reconhecer a graça na vida de Naamã. Ele tentou abusar da graça. Ele foi condenado. Deixa eu lhes falar uma coisa, irmãos. Pais queridos, peça a Deus que livre o coração de vocês de qualquer e toda idolatria. Porque senão, não só vocês serão amaldiçoados por Deus, como seus filhos também. Isso é um princípio bíblico. Vós e os vossos filhos. A aliança entre vós e vossos filhos. A maldição pode alcançar vocês e seus filhos. Eu tenho falado aos pais da igreja. A coisa mais importante que você pode dar a seu filho é a sua vida na graça e no poder de Jesus Cristo. É a sua vida, pai. É a sua vida, mãe. A sua vida pode ser bênção ou maldição na vida de seus filhos. Geazi, da pior maneira possível, aprendeu isso. Você e a sua descendência. A lepra não se afastará para sempre de vocês. Que terrível é brincar com a graça. Eu termino com algumas aplicações. Primeira, irmãos, é um perigo considerar a piedade como fonte de lucro. Judas Iscariotes é outra prova disso. Não só Geazi, mas Judas, lembra? Quis ganhar dinheiro entregando Jesus. Lembra como ele acabou? Olha o princípio, é o padrão.
Geazi e Judas, querendo ganhar dinheiro com a graça. Veja o fim dos dois: Antigo e Novo Testamento. Talvez você se tenha unido à igreja para ganhar algo, mas não por conversão sincera. Saiba que você está correndo o maior dos riscos. A igreja, meus irmãos, não é um lugar, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, não é um lugar para nós lidarmos dessa forma, vindo aqui querendo ganhar algo. Aí do pastor, irmãos, que fizer do ministério um negócio. O pastor é sustentado pela graça de Deus através dos dízimos e ofertas da igreja. Mas ai dele se colocar o coração nisso. Ai dele. Ele deve sempre se lembrar de Geazi. Vou ganhar um pouco mais. Vou tirar um pouco mais. Ai desse ministro. Ai desse pastor. E ai de qualquer outro que usar a igreja por benefício próprio. Se vós, olha o que Paulo diz: vós sois o santuário de Deus. Vós sois o santuário de Deus. Cada um de vocês crentes. Se são crentes verdadeiros, vocês são um santuário onde o Espírito de Deus habita. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Igreja é uma coisa muito séria, meus irmãos. Igreja é algo, é a coisa mais preciosa e mais séria que existe. A igreja é o corpo de Cristo, por quem Ele morreu e derramou o seu sangue. Se alguém brincar com a igreja, se alguém abusar da igreja, Deus o destruirá. Seja ele quem for. Seja ele quem for, Deus o destruirá. Ore pelo seu pastor. Orem pelos seus presbíteros. Lembrem-se em suas orações dos seus diáconos. Porque se eles fizerem a obra do Senhor de maneira errada, Deus os destruirá. Você ora pelos seus líderes. Há uma responsabilidade muito grande aqui. É como uma espada que pende sobre a cabeça. Sempre ali. Ou, usando a linguagem bíblica, é como um machado posto à raiz das árvores. Todo homem tem um machado posto sobre a sua raiz. Se ele usar da graça de Deus em vão, se ele abusar da graça, Deus o destruirá. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo o quão importante e o quão sério é a igreja de Cristo. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo disso, pelo Espírito de Deus. Eu não posso fazer você sair daqui sabendo disso. Eu não tenho condição nenhuma. Mas eu espero o Espírito de Deus. Espero nele que ele te ilumine e te faça entender o quão sério é a igreja de Cristo. O quão séria é a graça de Deus. Por fim, a história de Naamã, meus irmãos, é uma história da graça de Deus. Todavia, a história de Geazi mostra como a graça pode ser perigosa. E eu termino. A graça de Deus pode ser corrompida de duas formas. A primeira é você achar que é necessário algo mais. Que a morte de Cristo não é suficiente. Que a graça não é plena e suficiente para te salvar. E você acha que tem que ser alguém com as suas obras que vai dar uma ajuda a Deus. Você está corrompendo a graça. Quando você acha que a graça tem preço. Ou quando você cobra das pessoas para a salvação mais do que a fé delas verdadeira, para a salvação. A Bíblia diz que a salvação é por meio da fé e não por meio de obras. Essa é uma maneira de corromper a graça. É o chamado legalismo. E legalismo é isso, viu, irmãos? Legalismo não é amor à lei.
Hoje, agora, você vê direto gente falando que a pessoa que fala da lei de Deus, a pessoa que exige que se cumpra o mandamento, se viva diante de Deus, é um legalista. Não, não é um legalista, é alguém que ama a lei. Legalismo é aquele que diz que é necessário complementar a lei para a salvação. Esse é o legalista. Alguém que ama a lei de Deus é legalista? Jesus era legalista? Ele amava a lei de Deus. Ele era um legalista? Ele cumpriu a lei de Deus? Ele era um legalista? Ele pregou a lei de Deus? Ele era um legalista? Legalismo é quando se exige algo mais do que a fé para a salvação. E nós podemos corromper a graça de Deus exigindo mais para a salvação de alguém, senão a fé única em Cristo Jesus. Mas se pode corromper a graça também através de um antinomismo. Ou seja, achar que a graça é tudo e agora eu posso viver em pecado. E não foi para isso que Cristo nos salvou. Não para viver em pecado. Então nós temos muitos perigos. E Satanás nos tenta de uma forma ou de outra. Se nós somos muito da lei, então Satanás nos diz, então tem que cumprir a lei para ser salvo. E não, salvação é pela fé. Mas se nós somos muito da graça e nos esquecemos da lei, então Satanás nos diz, pode pecar à vontade. Não, nós fomos salvos para não pecar. Então veja como nós somos tentados de ambos os lados. Veja como é perigoso corromper e fácil corromper a graça de qualquer um dos lados. Uma hora é confiar demais na lei para a salvação, e não por obras, mas pela fé. Outra hora é desprezar a lei de tudo e se entregar ao pecado, achando que a graça vai perdoar tudo, mas não foi para isso que Deus nos salvou, mas nos salvou para viver segundo a sua vontade, segundo a lei. Cuidado, a graça é muito fácil de ser corrompida. E ela sim pode ser muito perigosa. Que Deus ilumine o nosso entendimento, irmãos. Que Ele nos esclareça todas essas coisas. Que Ele nos ajude a andar na graça. Verdadeiramente a graça do Senhor Jesus Cristo. Jamais desprezá-la, nem abusar dela, quanto menos corrompê-la. Deus nos ajude. Amém.